Se você tem redes sociais ou acompanha os noticiários, você provavelmente deve ter visto alguma dessas notícias nos últimos dias. Manchas no sol maiores do que a Terra, lua enferrujando ou vários incêndios acontecendo por vários lugares do mundo. Eu não estou aqui necessariamente para confirmar que esses são sinais da volta de Jesus ou para desmentir também, embora nós sabemos que haverão vários sinais, inclusive no sol e na lua, mas o foco do meu vídeo de hoje não é esse. O foco do meu vídeo de hoje é você aí que está confuso, que não entende muito bem o que é isso do Apocalipse, de volta de Jesus, ou até você que não sabe quem é Jesus, ou porque ele está voltando, porque os cristãos falam tanto disso, você aí que tá. Ou também para você que sabe o que é isso, mas se eu te fizer a temida pergunta, e se Jesus voltasse hoje, você se salvaria? A sua resposta fosse não, não sei, não tenho certeza, depende. Ou também para você que teme o dia da volta de Jesus, que tem medo e deseja que esse dia não aconteça tão em breve. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Erika e no vídeo de hoje eu vou te falar o que é isso do Apocalipse, de volta de Jesus, o porquê ele está voltando, quais são os sinais da volta de Jesus e o que você pode fazer agora, o que você deve fazer agora. Também vou te ajudar com essa questão de medo da volta de Jesus. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas é isso, minha gente, sem mais enrolações. Bora pro vídeo! Jesus está voltando e isso é fato, isso é verdade, isso é real e está próximo de acontecer. Mas você talvez esteja cansado de ouvir isso. Eu sempre ouvi isso desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvi essa mensagem de que Jesus está voltando e eu sempre tinha medo, muito medo mesmo disso, desse dia, desse Jesus está voltando. Porque essa mensagem, eu não sei se vocês notaram, mas ela muitas vezes é pregada só quando acontece algum desastre. Ok, sabemos que a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus não são flores, tem muita coisa assim que não vai ser muito legal que vai acontecer, mas as pessoas têm essa tendência de alarmar e de pregar isso como se fosse um meteoro que estivesse vindo cair na Terra, como se fosse uma coisa grandiosa, assustadora e ruim que fosse acontecer. Não estou julgando, nem todos pregam dessa forma, mas isso acontece muito, principalmente na internet, que na minha opinião deveria ser uma coisa que deveria ser pregada todos os dias, em todas as ocasiões, mesmo que não esteja acontecendo nada, porque a gente tem que estar preparado a qualquer momento, porque é uma coisa que vai acontecer de surpresa. E essa alarmação acaba fazendo com que gere um certo medo nas pessoas. Mas atenção, esse medo que eu tô falando é o medo da forma como isso acaba sendo pregado muitas vezes e acaba chegando nas pessoas de forma contorcida. Não aquele medo de uma pessoa que sabe que não tá levando a sua vida direito, sabe que está vivendo em pecado. Esse medo é um fator diferente e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele aqui também nesse vídeo. E se você que tá aí do outro lado da tela me assistindo, você sente algum desses medos, você tá com dúvida, você tá confuso, não tá entendendo nada dessas coisas, eu te convido para ficar aqui nesse vídeo até o final, assista esse vídeo até o final que eu vou te ajudar. E o meu objetivo aqui é te ajudar a esclarecer suas dúvidas, te ajudar a saber o que você deve fazer nesse momento para você aproveitar a chance, a oportunidade que você tá tendo nesse momento. Bom, antes de tudo eu vou começar por te apresentar Jesus, te falar quem ele é, o que ele fez, por que ele vai voltar, onde ele está. Eu vou te falar tudo isso. Mas eu te aconselharia a pegar uma Bíblia e colocar junto com você para te ajudar nesse momento. Porque eu vou responder essas várias perguntas aqui usando versículos da Bíblia. Então, se você tiver uma Bíblia e puder ir abrindo e confirmando, seria muito legal. Mas se você não tiver uma Bíblia impressa, você pode pesquisar depois no Google os versículos que eu dei para você que aparece. Ou você pode baixar uma Bíblia no seu celular. Hoje em dia existe muita Bíblia digital, então aproveita. Não tem livro melhor que eu poderia indicar para vocês lerem, não a Bíblia. Então, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou fazer essas perguntas, eu vou respondê-las e na tela vai aparecer vários versículos que vão te responder, porque não existe lugar melhor para saber mais sobre Jesus se não for na Bíblia. Mas eu vou tentar ler 1 ou 2 versículos com vocês, mas eu vou deixar eles passando na tela aí, assim vocês vão procurar depois, ou então se vocês puderem pausar o vídeo e procurar os versículos, vai ser muito legal. Sério, leiam esses versículos porque todos eles são especiais e todos eles têm uma mensagem legal para você. Afinal, quem é Jesus? Jesus, ele é a vida, ele é o sumo sacerdote, ele é o Messias. E por fim, eu não poderia dar uma descrição melhor de quem ele é, a não ser esse aqui que está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que eu vou ler aqui com você. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Jesus é muito mais do que essas 4 coisas que eu listei aqui para vocês. Eu poderia ficar esse vídeo aqui inteirinho e muito mais falando sobre quem ele é, o que ele fez. Mas eu poderia resumir essas coisas que eu disse pra vocês e muito mais. Escrever Jesus numa frase só, que é: ele é tudo o que você precisa. Mas o que Jesus fez? Ele fez vários milagres. No Evangelho, na Bíblia, nós temos o registro de 35 milagres no total. Mas a própria Bíblia fala que ele fez muito mais e não caberia tudo que Jesus fez. Então ele fez muito mais coisas incríveis, milagres. Ele ressuscitou pessoas, ele curou pessoas, ele fez vários feitos e maravilhas e podemos encontrar tudo isso na Bíblia. Ok, já vimos que Jesus foi um homem incrível, que ele fez vários feitos, fez vários milagres enquanto ele esteve aqui. Mas o que Jesus fez por mim, em particular, o que Jesus fez por você? Ele te amou. E eu vou usar um versículo que é muito conhecido, que eu acho que todo mundo tem ele de cor. Está lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu a vida por você. E nós vamos ler sobre isso em João 15:13, mas encontramos isso em várias outras passagens na Bíblia que eu vou deixar sempre na tela para você. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele deseja te salvar. E nós vamos ler sobre isso em Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27, que diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vou explicar essa parte aqui mais ou menos aqui pra você. Jesus nos amou ao ponto de dar a vida dele por nós. Mas por que ele deu a vida dele por mim? Por que ele fez isso? Eu não sei se você sabe, mas existe toda uma história aí que nós acompanhamos na Bíblia desde Gênesis, por isso que eu indico pra vocês ler a Bíblia. Mas com certeza você já deve ter ouvido de falar desses dois, de Adão e de Eva, que estiveram lá desde o início. Adão foi o primeiro homem, o primeiro ser humano a ser criado. E esses dois viviam no jardim do Éden. E lá no meio tinha uma árvore que era a árvore da vida. E Deus disse para eles aproveitarem no jardim, podem comer de tudo, podem ter uma vida ali muito legal. Vocês podem ler sobre isso em Gênesis. Mas resumindo a história, Eva foi tentada por uma serpente, que no caso foi o diabo mesmo, e ele enganou a Eva fazendo-a comer desse fruto. E Deus disse para o homem que a partir do momento que ele comesse esse fruto, ele iria morrer. Eva comeu esse fruto e ela deu a Adão. E desde esse momento eles foram expulsos do jardim do Éden. E desde lá até então muita coisa aconteceu. E hoje as pessoas morrem, as pessoas adoecem, elas ficam doentes. Hoje existe dor, existe tristeza, existe angústia. Existe tudo isso por culpa do pecado. Porque a partir do momento que eles comeram desse fruto, o pecado entrou no mundo. E hoje o inimigo tem um certo poder. Mas ok, o que eu tenho a ver com isso? A partir do momento que eles comeram também, o homem foi condenado à morte por conta do seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos condenados à morte eterna, ao inferno. Mas Jesus veio ao mundo, ele viveu aqui, ele fez os milagres e tudo que eu falei aí pra você.
E ele deu a vida dele na cruz para que a gente tivesse a chance de ser salvo e não perecer. Ou seja, aquele momento que ele estava ali na cruz, todos os pecados, todos os nossos pecados da humanidade inteira foi colocado sobre ele, e ele pagou um alto preço, que foi o sangue dele, para que todos nós pudéssemos ser libertos e tivéssemos a chance de ser salvos. Então, por isso que ele teve que dar a vida dele pela gente. E sim, dói o coração ao ouvir isso, que alguém tão perfeito, santo, sem nenhuma mácula, sem nenhum erro, teve que dar a vida dele pela gente. Eu penso isso, Jesus deu a vida dele por mim, por uma pessoa tão falha como eu, uma pessoa pecadora. E isso é só uma das coisas que me faz ainda admirar ainda mais o amor que ele tem pela gente. Mas infelizmente algo que eu vejo muito são pessoas falando que eu não mandei ele morrer por mim, pessoas desvalorizando isso. E se vocês estudarem bem e verem o motivo dele ter dado a vida dele na cruz, é algo que é impossível não se sentir comovido, não se sentir triste e ao mesmo tempo não se sentir liberto e feliz, sabe? É uma coisa incrível. Eu tô explicando as coisas assim, mas por em cima mesmo. Como eu disse pra vocês, leiam a Bíblia que vocês vão saber disso que eu falei pra vocês e muito mais. Tem histórias incríveis aqui de pessoas que são uma verdadeira inspiração pra nós. Então super indico ler esse livro pra vocês. Ok, mas aonde Jesus está? Vamos ler sobre isso aqui em Lucas capítulo 22, versículo 69, que diz assim: Deixa agora estar assentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então Jesus, ele está no céu e ele vai voltar pra terra, ele vai voltar. Vamos ler sobre isso aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 a 11, que diz assim: Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então sim, Jesus irá voltar. Mas por que ele vai voltar para a terra? O que ele vai fazer aqui? Ele vai voltar, só que dessa vez ele não vai voltar para viver aqui ou para estar aqui com a gente. Ele vai voltar às alturas, em glória e em poder, com os anjos, para buscar as pessoas que foram salvas, para buscar a noiva, ou seja, a noiva é a igreja. E quem é essa igreja? Quem são essas pessoas dessa igreja? Essas pessoas são as pessoas que foram salvas, as pessoas que aceitaram a salvação, as pessoas que viveram de acordo com a sua palavra, que seguiram a sua vontade, permaneceram até o fim. Essas pessoas irão subir e ir morar com Jesus. E quando ele vai voltar? Quando vai acontecer isso? Ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. Ninguém, nem mesmo os anjos, ninguém a não ser Deus. Coloquem isso na cabeça de vocês. Mas haverão sinais da volta de Jesus. Alguns sinais já estão cumpridos, para ser sincero. Isso nós dizemos com certeza de que a volta de Jesus está se aproximando. Mas atenção, cuidado para não ser enganado, porque haverão muitos falsos profetas que virão para tentar enganar as pessoas com doutrinas falsas, com ideologias erradas. E virão também pessoas dizendo: Jesus está voltando amanhã, por exemplo, ele vai voltar em tal dia. Ninguém sabe o dia nem a hora, então tomem cuidado para não ser enganado. Mas como eu posso identificar um falso profeta? Como eu posso saber se a pessoa é um profeta de Deus ou não? A própria Bíblia, ela fala, ela é um manual para identificar um falso profeta. Enquanto a gente está tendo acesso à Bíblia, porque sabemos que um dia a Bíblia vai ser proibida, não vamos poder mais ler ela. Então você aí que tá me vendo, tá me assistindo, você ainda tem a oportunidade de ler e estudar esse livro, então não perca tempo. Leia, estude, tire as suas dúvidas, porque assim, se você tiver certeza e seguir a palavra, ninguém vai te enganar com facilidade, tá bom? Mas em compensação, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre uma profetisa que surgiu há muitos anos, que é a Ellen White, e eu falo de alguns requisitos para você identificar um falso profeta. Então esse vídeo tá disponível aqui no canal. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, se você quiser dar uma passada por lá e entender um pouquinho mais. Mas a melhor forma mesmo é só lendo e estudando a Bíblia, tirando suas dúvidas sobre tudo
Tudo que você tiver dúvidas nessa vida, a resposta está aqui na Bíblia. Mas como eu posso ser salvo? Como eu posso ser salvo e quando Jesus voltar eu ir morar no céu com Ele? O que eu preciso fazer? O que eu preciso pagar? As respostas são bem simples. Então, primeiro, crendo, você precisa crer em Jesus, acreditar, ter fé. Segundo, confessando que Ele é o Senhor, que Ele veio ao mundo, que Ele fez tudo o que Ele fez. Você tem que acreditar e confessar que Ele é o Senhor. Terceiro, tendo fé. Temos a resposta do que é fé no livro de Romanos. É a prova do que a gente não vê e a certeza do que ainda está por vir. Eu não expliquei muito bem esse versículo, mas vocês vão encontrar ele. A fé mais ou menos é isso, a gente ter certeza de que Jesus existe, que Ele está no céu. É essa certeza que vai nos mover. E também temos a certeza que Ele vai voltar e vai buscar a gente. Isso é ter fé. Quarta coisa é aproximando de Deus. Mas como posso me aproximar de Deus? Quanto mais a gente peca, mais a gente se afasta de Deus. Então, uma forma de aproximar de Deus é se separar do pecado. Quinta coisa é se arrepender pelos seus pecados. Como assim se arrepender? O arrependimento dos pecados é diferente do arrependimento que a gente tem em mente. De você ficar triste porque você pecou, você até chorar porque você pecou. E só isso é remorso. Arrependimento verdadeiro é quando você se arrepende, você fica triste porque você pecou, mas também você abandona o pecado, você para de cometer aquele pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento, então cuidado para não confundir arrependimento com remorso. Sexta coisa, se batizar. Acredite em Jesus, tudo isso que eu falei para vocês, mas se batizar, batizar-se é um testemunho que você dá, um testemunho público de que você aceitou Jesus e de que você se arrepende e a partir desse momento você vai viver para Ele. Então, se batizar é um passo importante e sem Ele também a gente pode ficar privado da salvação. Então, se batizar é muito importante. A segunda pergunta que eu fiz aí no começo é o que eu preciso pagar. Você não precisa pagar nada, não tem dinheiro no mundo que pague isso, porque isso já está pago com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. Então a salvação ela é de graça, mas como eu posso então obter ela? É simples, aceitando, dizendo sim que você quer ser salvo, aceitando Jesus, tendo fé, fazendo todas essas coisas aqui que eu falei para você, você estará garantindo a sua salvação. Então sim, Jesus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora, ninguém pode falar isso para você. Sabemos que haverão vários sinais, inclusive eles estão se cumprindo. E o que você precisa fazer é vigiar e tomar cuidado para não ser tarde demais. Tarde demais porque Jesus pode voltar para mim hoje, Jesus pode voltar para você amanhã. Quando você morre, você já não tem mais chance de se arrepender, de refazer a sua vida. Infelizmente já chega ao fim e depois você vai acordar na volta de Jesus. Então Ele pode voltar para você hoje, amanhã, Ele pode voltar para mim hoje ou amanhã, e por isso a gente tem que manter vigilante e manter a nossa vida com Deus. Também amanhã pode ser tarde demais, porque a porta da graça uma hora vai fechar. Quando ela fechar, o Espírito Santo será retirado da terra, então não haverá mais chance pra gente. Então aproveite antes que seja tarde demais. Então olha, você ainda tá vivo, você ainda tá aqui, você tá me vendo nesse momento. A porta da graça ainda não fechou, Jesus ainda não voltou. Então você ainda tem chance de ser salvo, tem chance de consertar a sua vida sim. Você ainda pode ter o seu nome escrito no livro da vida. E eu não tô te falando isso pra te colocar com medo. Uma vida de verdade com Jesus não é uma pessoa que se aproxima de Jesus por medo do inferno. Não se aproxime de Deus por isso. Não se aproxime de Deus pelo que Ele pode te dar, pelo que Ele tem, pelo que Ele... Se aproxime dEle porque você o ama e pelo que Ele é. Então não brinca, vigia, presta atenção. Veja os sinais, porque muitos serão pegos de surpresa e distraídos. Muitos vão se arrepender. Então sim, ainda existe chance de você salvar. Não importa onde você esteve, você fez, o tanto de pecado que você fez, Deus pode sim te perdoar e te lavar desses pecados. Mas é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que eu tenha conseguido esclarecer esse assunto aqui pra vocês. Mas se você ficou aí com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou com certeza responder vocês. Vamos conversar com vocês, então comente muito aqui embaixo. E eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração.
Então reflita sobre tudo o que eu falei aqui, porque a vontade de Deus é que todo mundo, o mundo inteiro, toda a humanidade se salvasse. Infelizmente o inimigo está trabalhando muito para isso não acontecer e nós precisamos lutar contra isso. Mas é isso, gente, eu vou deixando vocês por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre isso também. E a gente vai ficar com o encontro marcado para o domingo, não esquece, tá bom? Já ativa o sininho para não perder. É isso, minha gente, fiquem com Deus. Beijos de luz e tchau!